Salve híbrido, seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou o Marcos, eu sou fisioterapeuta e esse aqui é um canal híbrido sobre calistenia, musculação e tudo aí do mundo fitness. E se você gosta do nosso conteúdo, não deixe de dar sua curtida para ajudar a divulgar o canal, beleza? E hoje eu vou falar com vocês aqui um pouco sobre flexibilidade. Eu percebi que eu nunca abordei esse assunto aqui no canal, então acho que já está na hora porque é um assunto bem importante. A gente fala de treino aqui, já falou de treino de força, hipertrofia, mostra os movimentos de calistenia, mas a gente nunca falou sobre alongamento e flexibilidade. Então nesse vídeo aqui eu quero estender, talvez fique um pouquinho longo, aí, uns 15 minutos aí de vídeo, só para falar sobre esse assunto, e eu vou dar até algumas sugestões de como é a melhor forma de treinar para ganhar flexibilidade, qual que é o melhor tipo de alongamento, e o que você pode aí implementar na sua rotina de forma fácil agora para melhorar a sua flexibilidade, beleza? Vamos começar aí com alguns conceitos do porquê que você precisa de flexibilidade. Basicamente, você precisa de flexibilidade para você ficar mais móvel numa articulação. Então, para eu movimentar uma articulação, se ela estiver rígida, como que eu vou ganhar essa mobilidade? Trabalhando o alongamento. Uma das formas de fazer isso é trabalhar o alongamento desses músculos, para eu estirar esses músculos, dar uma nova forma para esses músculos, basicamente fazer com que eles tenham maior capacidade de se alongarem, para eu conseguir ter mais mobilidade e ser mais móvel nessa articulação. Então essa é a diferença aí do alongamento e da mobilidade. Você ganha flexibilidade para ganhar mobilidade. Então, você pode pensar também dessa forma. O alongamento é uma coisa mais passiva. Então, para ganhar alongamento, você vai precisar de ajuda, ou de alguém alongando para você, ou de alguma estrutura para você se apoiar e estirar aquele músculo, certo? Para alongá-lo e para ganhar mais flexibilidade, alongando essa musculatura. A mobilidade, você pode pensar ela como uma forma mais ativa de se movimentar. Então eu tenho controle sobre aquela articulação, sobre aquele movimento. Então eu tenho mobilidade aqui sem precisar estirar, sem precisar forçar o alongamento daquela musculatura. Então é basicamente o movimento que eu já tenho para mim. Eu não preciso ganhar essa flexibilidade, é um movimento que eu já tenho. Algumas pessoas têm mobilidade, só que não necessariamente têm esse controle dessa mobilidade. Então são pessoas que são hiperflexíveis, são pessoas que têm uma hipermobilidade, ou por algum fator genético, é dela mesmo, ou ela faz alguma modalidade que deu para ela uma flexibilidade exagerada, porém essa modalidade não necessita com que ela treine o controle dessa mobilidade. Então ela tem muita flexibilidade, só que ela está mais suscetível, muitas vezes, a se machucar, a ter alguma lesão, por ela ter muita mobilidade e pouco controle, entende? Então a mobilidade, ela é muito boa de você ter. A flexibilidade é importante ter, é muito bom para você. Ela não só ajuda a fazer os exercícios, assim como ela tem um aspecto de relaxamento do seu corpo. Então você ter flexibilidade é muito importante no seu treino, sim. Mas se você tem em excesso, se você tem muita flexibilidade e mobilidade, é bom que você trabalhe o controle de forma ativa daquela mobilidade. Assim você não vai criar uma instabilidade desnecessária no movimento. Porque imagina, se você consegue movimentar muito uma articulação, só que não tem os músculos fortes ali para controlar o movimento, você vai ter uma instabilidade, certo? Então você pode pensar dessa forma. Para eu querer ganhar mais flexibilidade, eu tenho que merecer a mobilidade que eu já tenho. Então eu tenho que já ter um controle daquela mobilidade que eu já tenho, certo? Espero que tenha ficado claro. Agora vamos falar sobre os tipos de alongamento e quais que são os melhores para você ganhar mais flexibilidade, para você ficar mais móvel e flexível. Então a gente tem os alongamentos que se utiliza de movimentos, que são os alongamentos balísticos e os alongamentos dinâmicos. Os balísticos, eles envolvem movimentos rápidos onde você usa o momento, onde você usa o balanço daquela articulação. Ele não envolve muito controle do movimento. Você vai utilizar, mesmo do balanço, você vai utilizar daquele momento para mover a articulação em toda a sua amplitude de movimento. Nós temos também o outro tipo de alongamento que envolve movimento, que são os dinâmicos. É parecido os dois, mas o dinâmico ele envolve mais controle neuromuscular, principalmente no final da amplitude daquele movimento. Então, também um alongamento onde você se movimenta, onde você tem um balanço, porém com mais controle. É parecido os dois, mas nenhum desses dois é o alongamento que mais se utiliza para ganhar flexibilidade. Esses alongamentos dinâmicos, eles fazem mais sentido de ser utilizados quando você quer trabalhar em algum movimento específico para algum esporte específico. Você pode usar como aquecimento, por exemplo, se for por um tempo breve ali,
para um treino de força, para um treino de hipertrofia. Você pode usar ele como aquecimento, certo? Diferente do alongamento estático, que não é muito bom você usar ele como aquecimento antes de um treino de força, porque aí você estira aquela musculatura e perde a capacidade máxima dela contrátil de gerar força e você atrapalha o seu treino. Então o alongamento estático ele não é bom antes de um treino de musculação, antes de um treino de calistenia, certo? Mas eu vou entrar mais em detalhes sobre isso depois. Aí depois desses alongamentos onde envolve movimento, o balístico e o dinâmico, nós temos os alongamentos que a gente chama de estáticos, que é o alongamento aí mais clássico que todo mundo conhece, que é onde você vai até o final daquela amplitude de movimento daquela articulação e segura ali tentando ganhar mais comprimento daquele músculo e segura ali por um período. Esse período eu vou falar mais para frente quanto é o ideal aí, de acordo com os estudos. A outra técnica onde se utiliza também o alongamento estático é o alongamento FNP, que é facilitação neuromuscular proprioceptiva, onde você usa alguns mecanismos reflexos do corpo a seu favor para ganhar mais alongamento. Já é um tipo de alongamento, um tipo de técnica mais avançado que você pode utilizar a seu favor para ganhar aí um grau de amplitude de movimento. Vou dar um exemplo rápido aqui, não vou entrar em muitos detalhes sobre esse tipo de alongamento, mas, por exemplo, você pode realizar aí na sua casa. Você levanta e aí vamos supor que você quer alongar seus posteriores de coxa. Aí você vai tentar colocar os seus dedos no chão, certo? Então você tenta, vai até o limite ali. Aí o que você faz? Você contrai os músculos antagonistas que são os quadríceps, você contrai com o máximo de força possível. Então você basicamente vai estender ao máximo o seu joelho, como se você quisesse chutar o chão e forçar a esticar a perna o máximo possível por uns 10 segundos. Feito isso, você testa o alongamento de novo dos seus isquiotibiais, dos seus posteriores de coxa, e você vai ver que você ganhou um pouco de amplitude de movimento devido aí a mecanismos neuromusculares, onde quando você contrai uma musculatura, você relaxa a musculatura oposta antagonista. Então isso acontece e você pode usar essa técnica aí para ganhar mais flexibilidade, beleza? Existem outros tipos de facilitação neuromuscular proprioceptiva, tá? Não existe só essa, tem aí subdivisões. Você pode pesquisar se você quiser saber mais, mas o que a gente vai ter mais aqui é sobre os alongamentos estáticos, que é onde mostrou aí nos estudos que foi mais eficiente para ganhar flexibilidade, para ganhar amplitude de movimento numa articulação. Então vamos lá, vamos entrar em detalhes agora sobre os alongamentos estáticos. Por quanto tempo eu seguro a posição e quantas vezes por dia fazer, qual que é o ideal. Então, o Hilberman, no podcast que eu falei, ele citou alguns estudos e eu selecionei aqui alguns que eu vou falar, beleza? Então, o primeiro estudo que ele citou é um estudo antigo, mas bem interessante, onde foi usado 61 homens e 32 mulheres, de 21 a 39 anos, e foram divididos eles em 5 grupos. 4 grupos fizeram alongamentos 5 vezes por semana, por 6 semanas. Foram feitos alongamentos para os posteriores de coxa, para os isquiotibiais, e eles fizeram aí diferentes formas de fazer. Então, um grupo fez 3 vezes no dia, 30 segundos de posição, segurando a posição por 30 segundos no alongamento. O outro grupo fez uma vez só ao dia, segurando 30 segundos também a posição. E o outro grupo fez segurando 1 minuto a posição, 3 vezes no dia. E o outro grupo fez segurando 1 minuto a posição, uma vez ao dia só também. Então, esses 4 grupos fizeram alongamento. E o quinto grupo não se alongou, é o grupo controle, né, o grupo para comparação. E a conclusão desse artigo é que a mudança na flexibilidade depende da duração e da frequência do alongamento. E os resultados sugeriram que um alongamento de 30 segundos é um tempo efetivo para ganho de flexibilidade. Então, uma vez só no dia, por 30 segundos, foi tão eficiente quanto os outros grupos que se alongaram por mais tempo. Então, os 30 segundos já é um tempo eficiente de alongamento. Outros estudos mostram aí 1 minuto também é eficiente. Então, eu particularmente, eu gosto de uma margem aí de 40 segundos a 1 minuto, até porque quando você vai se alongar, até você relaxar na posição ali, até você entrar na posição, vai alguns segundos. Então, eu gosto de fazer mais de 30 segundos, porém, 30 segundos já se mostrou eficiente, o que é uma coisa boa para as pessoas que têm pouco tempo aí para fazer, beleza? Até porque você não vai alongar só um grupo muscular, normalmente você vai alongar mais outros músculos, então se você ficar muito tempo em cada um, acaba que toma muito o seu tempo. O Hilberman também citou uma revisão aí com 23 artigos para verificar o tempo eficiente de alongamento para ganhar flexibilidade. E todos os tipos de alongamento foram eficientes para aumentar a flexibilidade, mas o estático foi o mais eficiente quando comparado com o balístico
e até quando comparado com o que usa a facilitação neuromuscular que eu falei. Então, o tempo verificado eficiente para ganhar flexibilidade foi aí de 5 minutos a 10 minutos por semana totais. Então, 5 minutos a 10 minutos por semana para cada músculo de alongamento estático para ganhar flexibilidade naquele músculo. Dividido aí numa frequência de 5 vezes por semana. Então você vai dividir aí 5 a 10 minutos espalhados aí para 5 vezes na semana. Então você pode pegar esse valor e ver o que você acha mais eficiente para espalhar aí de acordo com a sua rotina. Lembrando que você não vai alongar um músculo só, certo? Então 5 a 10 minutos por semana, dividido em séries de 30 segundos a 1 minuto, tá? Então, pensa que o total tem que ser até 10 minutos por músculo na semana, preferencialmente dividido aí numa frequência maior. Então, aqui sugere alongar 5 vezes por semana, mas você pode escolher fazer mais tempo no mesmo dia e fazer menos vezes por semana, tá? Lembrando que quando se trata de alongamento, a frequência é bastante importante. Então, eu não faria menos de 3 vezes na semana se você tem um objetivo grande de ganhar flexibilidade em alguma articulação. Então, alguns exemplos, ó. 3 séries de 30 segundos já dá 1 minuto e meio, certo? 1 minuto e meio, você pode fazer 1 minuto e meio 5 vezes na semana, vai dar um total de 7 minutos e meio. Então, vai ser ainda um pouco abaixo aí do máximo de 10 minutos. E 5 vezes na semana, 1 minuto e meio para o mesmo músculo. Então percebe que é pouco alongamento, não força muito, só que é com mais frequência, entendeu? Durante a semana. Isso que é interessante para ganhar flexibilidade. Ou você pode fazer 3 séries de 60 segundos, que vai dar 3 minutos de alongamento para aquele músculo, e 3 vezes na semana, que já vai dar 9 minutos na semana, exatamente. Então vai estar dentro ainda desse padrão que eu falei. Então percebe como você pode fazer de diferentes formas aí, estando mais ou menos dentro desses parâmetros aí. Um outro estudo que ele citou aqui com dançarinas também comparou um alongamento de baixa intensidade com um grupo de alongamento de alta intensidade. O alongamento de baixa intensidade é de 30 a 40% de intensidade, sendo 100% de intensidade quando você alonga a ponto do músculo doer. Então 100% é quando o músculo começa a doer bastante, quando você está forçando, sabe? Então de 30 a 40% dessa intensidade do alongamento versus 80% da intensidade do alongamento. Então um grupo fez 30%, o outro grupo 80%. Ambos fizeram alongamentos estáticos para os músculos dos membros inferiores, tá? Eram dançarinas, então o objetivo delas era ganhar mobilidade no quadril, então fizeram alongamentos para os membros inferiores e verificou que o maior ganho de amplitude de movimento nos movimentos de quadril foi verificado no grupo que fez esses alongamentos de baixa intensidade, o que eles chamam também de microalongamentos. Então, verificou que você não precisa forçar o alongamento até o ponto de dor. Você pode fazer antes de você sentir a dor, tá? Até o final ali da sua amplitude da articulação, só que não a ponto de você estirar e sentir dor, e mesmo assim você vai ter um bom resultado, e até nesse estudo mostrou que até mais resultado. O que acontece? Se você estira muito sua musculatura, você tem uma resposta nervosa onde o seu corpo contrai. Ele quer contrair para proteger a sua articulação, para você não basicamente rasgar o seu músculo, não danificar as suas estruturas periarticulares. Como proteção, o seu corpo faz isso, ele contrai e aí você fica mais tenso e você não ganha mais flexibilidade. Então o ideal é você fazer antes um alongamento onde você não force essa dor. Então era isso que eu tinha para falar hoje, galera. Espero que tenha ficado claro as informações aí. Me avisem se vocês gostaram desse tipo de vídeo mais informativo. Eu vou deixar os estudos que eu citei embaixo aí na descrição e também o podcast do Hilberman, beleza? Então se você gostou, deixa aí o like para ajudar na divulgação. Tamo junto e até o próximo vídeo.